Ainda quanto aos princípios inerentes à prova, pessoal, o professor faz menção, parece que eu já falei isso na aula presencial, em outras oportunidades, sobre o princípio da comunhão da prova, né? Uma vez intentada aquela prova para os autos do processo criminal, ou seja, a parte ministerial tem a possibilidade de requerer a produção da prova, assim como tem o acusado, através de sua defesa técnica, a oportunidade e faculdade de requerer a produção daquela prova para confirmar a sua tese. Se o juiz admitir estas pretensões, haverá necessidade de sua produção. Essa produção da prova, do conteúdo probatório angariado para os autos do processo criminal, tanto pode beneficiar aquele que requereu sua produção, quanto igualmente pode beneficiar a parte contrária. Daí porque nasce o princípio da comunhão da prova. Por exemplo, se a defesa técnica acha pertinente a juntada de uma filmagem para confirmar que aquela pessoa que aparece nas imagens não é a pessoa do acusado, pode ser que o Ministério Público entenda o seguinte: opa, há necessidade da constatação material que se dá de forma pericial daquelas imagens para atestar, mediante um documento oficial de um perito, um expert no assunto, no sentido de viabilizar com certeza se é ou não a pessoa do acusado. Se naquele laudo pericial pretendido pelo Ministério Público, quanto aquela filmagem juntada pela defesa técnica, se confirmar que aquela pessoa é compatível com a pessoa do acusado, o juiz pode, igualmente, na sentença penal, julgar procedente a pretensão acusatória, condenando o processado, o acusado. Percebam o seguinte: o requerimento inicial de produção da prova, a juntada das imagens daquela filmagem em determinado local, numa tentativa de configurar um álibi, ou seja, de se afastar a autoria do comportamento delitivo por parte da defesa, pode ser utilizada na sentença penal condenatória para julgar procedente a pretensão punitiva do Estado. É o princípio da comunhão das provas. Uma vez produzida a prova, ela serve para os autos do processo, para ambas as partes, não para exclusivamente para quem a pretendeu. Um outro princípio é o princípio da liberdade probatória, As partes, Ministério Público e acusado, através da defesa técnica, podem inovar na produção da prova. Existem provas nominadas, que são aquelas trazidas pela legislação processual, e existem provas inominadas, que igualmente podem servir para convencer o magistrado, que tem, sob o amparo do princípio do livre convencimento das decisões judiciais, a possibilidade de sopesar se realmente a parte conseguiu confirmar a sua tese ou não. Só que essa liberdade de se produzir o material probatório, em determinadas circunstâncias, encontra limitação. Por exemplo, para aquele processado, o acusado, que estava com um processo criminal em seu desfavor, para a defesa técnica conseguir a extinção da punibilidade, comprovando que ele faleceu, somente através da certidão de óbito. É a previsão lá do artigo 63 do Código de Processo Penal. Existe outra limitação a esse princípio da liberdade probatória. Por exemplo, no crime de bigamia. Lembra do crime de bigamia? Artigo 235 do Código Penal. Configura o crime de bigamia quando houver a constatação material do segundo casamento por parte do agente. Se houver a possibilidade daquele que está sendo acusado do crime de bigamia no processo criminal produzir no processo civil a anulação no primeiro casamento, o magistrado deve o quê?
sobrestar, suspender o processo criminal até o feito no juízo civil atestar realmente se o primeiro casamento será anulado ou não. Se aquele primeiro casamento for anulado, o fato tornará o quê? Atípico. Então, o conteúdo probatório no crime de bigamia depende dessa limitação. Qual a limitação? De um processo civil atestando ou não a validade daquele primeiro casamento. Existem inúmeras outras restrições ao princípio da liberdade probatória que o professor trata especificamente no encontro online. Passando para um outro tema, ainda sobre a teoria geral da prova, existe o sistema de valorização da prova ao longo da história do processo penal. Num primeiro momento, existia um sistema denominado sistema da prova tarifada. O legislador processual atribuía valores a cada material probatório. Nesta era, imperava-se o quê? O sistema inquisitivo atrelado ao processo criminal. A prova maior, a prova absoluta no processo criminal nesta época era a confissão. A confissão, na doutrina, denominada como rainha das provas. Nenhuma outra prova conseguiria afastar a confissão do processado. Se ele tivesse, no curso do processo criminal, confessado a prática delituosa, ainda que tivesse inúmeras testemunhas dizendo que não foi ele, ainda que o conteúdo do processo criminal revelasse que naquele momento ele não estava no local do crime, não haveria qualquer possibilidade para o juiz não aquilatar procedente a pretensão acusatória. Porque essa prova já era tarifada, já se atribuía, segundo a legislação processual, um determinado valor. Ok? Com o escoar do tempo, houve a necessidade do seguinte: não se pode limitar a atividade probatória do magistrado. Razão porque o magistrado pode se servir a seu bel prazer para condenar ou absolver o acusado. Nasceu o segundo sistema, o sistema da íntima convicção da prova. Apesar de ser muito melhor em relação ao primeiro sistema, da prova tarifada, esse sistema tem um inconveniente. Ele não exterioriza a fundamentação pela qual serviu para condenar ou absolver. Ele não autoriza o magistrado a revelar qual foi a sua motivação para condenar ou absolver. Esse sistema hoje é adotado no Brasil tão somente no sistema bifásico do Tribunal do Júri. A decisão dos jurados, por ser uma decisão soberana, tem uma cláusula de sigilo. Não precisa revelar as razões pelas quais o Conselho de Sentença julgou procedente ou improcedente a pretensão acusatória. É o sistema da íntima convicção. Artigo 5º, inciso 38, a linha B da Constituição Federal. Um terceiro sistema, adotado como regra aqui no Brasil, é o sistema do livre convencimento motivado, ou persuasão racional do juiz. Tem previsão no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, e igualmente no Código de Processo Penal, artigo 155. O juiz é livre para apreciar o material produzido no curso do processo criminal. Não existe uma estipulação prévia por parte da legislação processual contemporânea, no sentido de falar que uma prova tem mais valor do que outra. Quem vai sopesar, quem vai comparar uma em relação às outras é o magistrado. Ele só deve externar as suas razões, ele deve externar os motivos pelos quais ele está concordando ou com o Ministério Público ou com a defesa. Daí porque o princípio da motivação das decisões judiciais. Ok?